A mesa estava posta para uma pessoa só. Era assim havia 10 anos, um prato, um copo, um conjunto de talheres alinhados com a precisão de quem tem tempo demais e companhia de menos. A toalha era branca e engomada, do tipo que ninguém usa em dia comum, guardada para ocasiões especiais, que naquela casa haviam deixado de existir há muito tempo. Do lado de fora, a cidade inteira parecia ter decidido brilhar ao mesmo tempo. Luzes nas janelas, cheiro de comida atravessando as ruas, o som abafado de pessoas reunidas em torno de algo que importava. Dentro daquela mansão, o silêncio tinha textura própria. O milionário sentou à cabeceira da mesa como sempre fazia, com aquela postura de homem acostumado a ocupar espaço sem precisar justificar. Olhou para o prato vazio por um momento. Depois chamou a empregada para servir o jantar, com aquela voz neutra de quem aprendeu a não deixar que as ocasiões pesem mais do que consegue carregar. Ela apareceu na porta da cozinha e ficou parada. Não disse nada. Só olhou para ele sentado naquela mesa enorme e silenciosa, com os enfeites de Natal ao redor que ela mesma havia colocado seguindo as instruções de todo o ano, e sentiu algo que não conseguiu nomear, mas que não conseguiu ignorar. Era o tipo de coisa que atravessa a profissionalidade e chega num lugar mais fundo, num lugar onde as pessoas são só pessoas, independente de quanto ganham ou de que lado da mesa estão sentadas. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. É aqui que histórias como essa ganham voz toda semana. Histórias que tocam em algo que a gente carrega, mas raramente consegue dizer em voz alta. Ela havia chegado àquela casa há 3 anos. Vinha de uma cidade pequena, de uma família que havia aprendido que trabalho duro é a única herança que não some. Era discreta, competente, do tipo que resolve o que precisa ser resolvido sem esperar ser elogiada por isso. Havia aprendido a rotina da mansão com a rapidez de quem não tem tempo a perder. E havia aprendido também, com aquela mesma rapidez, que havia partes daquela casa que não eram sobre limpeza ou organização. Eram sobre ausência. A primeira esposa havia morrido 11 anos antes. Num acidente que ninguém na casa comentava em voz alta, mas que estava presente em cada canto daquele lugar, na forma como os quadros eram pendurados, na forma como certos cômodos eram evitados, na forma como ele olhava para determinados pontos do jardim, com uma expressão que não era saudade simples, mas algo mais pesado, mais enraizado, do tipo que os anos não dissolvem, mas apenas tornam mais familiar. Eles não haviam tido filhos. Esse detalhe a empregada havia descoberto não por pergunta, mas por ausência. Não havia nenhum quarto adaptado, nenhuma foto de criança, nenhuma daquelas marcas que os filhos deixam nas casas, mesmo quando já cresceram e foram embora. Havia só aquele espaço grande e impecável que ela limpava todos os dias e que à noite voltava a ser o que sempre era. Grande demais para uma pessoa só. Ela havia passado os primeiros 2 natais naquela casa, servindo o jantar, recolhendo o prato quase intacto, lavando a louça em silêncio e indo embora com aquele peso que não era dela, mas que ela carregava assim mesmo, porque é impossível estar perto de uma solidão tão visível sem sentir o peso dela na própria pele. No terceiro Natal, algo mudou. Se você está assistindo até aqui e já conheceu alguém que carregava uma solidão desse tamanho, deixa um comentário aqui embaixo. E conta também de qual cidade você está assistindo. A gente quer saber onde você está. Ela havia acordado mais cedo do que o habitual naquela manhã de 24 de dezembro. Havia ido até o mercado com o dinheiro que havia guardado ao longo de semanas, um pouco de cada salário, sem contar para ninguém, e sem ter certeza do que estava fazendo ou por que estava fazendo. Havia comprado ingredientes, não os ingredientes do cardápio formal que ele sempre pedia para o Natal. Ingredientes de outra coisa, de comida de verdade, do tipo que tem cheiro e barulho, e que não cabe em prato de porcelana fina sem derramar um pouco.
Passou o dia cozinhando. A cozinha daquela mansão raramente havia sido usada daquele jeito, com panelas no fogo e vapor no ar e o cheiro de algo sendo feito com intenção. Ela não tinha permissão para aquilo. Não havia pedido permissão. Havia simplesmente começado, com aquela determinação silenciosa de quem decidiu que algumas coisas são mais importantes do que o protocolo. Quando ele desceu para o jantar naquela noite e encontrou a mesa diferente, parou na entrada da sala. A toalha branca estava lá, mas havia outras coisas também. Velas acesas, um centro de mesa simples com ramos verdes que ela havia cortado do jardim. E 2 pratos. 2 pratos. Ele ficou olhando para aquela mesa por um tempo que ela não conseguiu medir. Ela estava parada perto da cozinha, com as mãos unidas na frente do avental, esperando. Não havia como saber o que ia acontecer. Ela havia ultrapassado um limite que nunca havia sido dito em palavras, mas que estava ali assim mesmo, presente em cada detalhe daquela casa e daquela relação. E havia ultrapassado de olhos abertos, porque havia chegado num ponto em que não ultrapassar parecia pior. Ele se sentou. Olhou para o segundo prato. Depois, olhou para ela. E com aquela voz neutra que ela havia aprendido a ler ao longo de 3 anos, disse que a comida estava esfriando. Era um convite. O único tipo de convite que um homem como ele sabia fazer. Inscreva-se no canal agora se você ainda não fez isso. Toda semana tem uma história nova aqui, do tipo que para o tempo e faz a gente pensar em tudo que realmente importa. Ela se sentou. Do outro lado da mesa enorme, com o avental ainda amarrado na cintura, porque não havia pensado até aquele momento que precisaria tirá-lo. Eles jantaram. Em silêncio no começo, aquele silêncio pesado de 2 desconhecidos que de repente se encontram num espaço mais íntimo do que qualquer um dos 2 planejou. Mas o silêncio foi mudando. Foi ficando menos tenso e mais presente. Do tipo que existe entre pessoas que estão prestando atenção uma na outra sem precisar de palavras para ocupar o espaço. Em algum momento ela disse alguma coisa sobre a comida, sobre como havia aprendido a receita com a avó numa cidade onde o Natal tinha cheiro específico e barulho de família e ninguém jantava sozinho porque as casas eram pequenas demais para que a solidão coubesse. Ele ouviu, com aquela atenção de quem não está acostumado a ouvir histórias que não são sobre negócios, mas que não havia esquecido como se faz. E então ele disse alguma coisa também, pouco, mas disse, sobre como a primeira esposa havia insistido por anos para que eles aprendessem a cozinhar juntos, e como ele havia sempre adiado com a desculpa do trabalho, até que não havia mais tempo para aprender. Era a primeira vez em 3 anos que ele havia mencionado ela dessa forma, não como ausência, mas como pessoa, como memória específica com detalhe e textura e o peso gentil de algo que havia sido real. A empregada não disse nada quando ele terminou, só continuou presente. E às vezes é exatamente isso que uma pessoa precisa. Alguém que fica presente sem tentar resolver o que não tem solução. O jantar durou mais do que qualquer jantar de Natal daquela casa havia durado em muitos anos. Quando ela foi lavar a louça, ele ficou sentado à mesa por um tempo, olhando para as velas que estavam quase no fim, para os 2 pratos vazios lado a lado, para aquele espaço que por algumas horas havia parecido menos vasto e menos silencioso do que era sempre. Nos natais que se seguiram, a mesa continuou sendo posta com 2 pratos. Não havia sido combinado em palavras. Havia simplesmente acontecido, como acontecem as coisas que são certas, sem que ninguém precise anunciar. A empregada continuou sendo a empregada. Ele continuou sendo quem era. As coisas não mudaram de forma dramática ou repentina, porque a vida real raramente funciona assim. O que mudou foi menor e mais importante do que qualquer mudança dramática. Havia alguém. Em ambos os lados da mesa, havia alguém. Ela havia chegado de uma cidade pequena, com uma mala e uma carta de recomendação.
Havia ficado por algo que não cabia em nenhum contrato. Havia percebido, com aquela clareza simples de quem não complica o que não precisa ser complicado, que às vezes a coisa mais generosa que uma pessoa pode fazer pelo outro é simplesmente não deixar que ele jante sozinho numa noite em que ninguém deveria jantar sozinho. Não foi um gesto grandioso. Não precisava ser. Os gestos que ficam raramente são. Certa noite de dezembro, alguns anos depois, ele foi até a cozinha buscar água e a encontrou preparando a decoração da mesa para o Natal seguinte. Ela havia trazido de casa, da cidade pequena, alguns enfeites que a avó havia guardado por décadas. Pequenos, simples, do tipo que não vale nada em dinheiro, mas que vale tudo em história. Estava colocando cada um com aquele cuidado de quem sabe que os objetos carregam memória e que memória merece ser tratada com respeito. Ele ficou parado na porta da cozinha, olhando por um tempo, sem interromper, só olhando. E pensou, com aquela honestidade que só aparece nos momentos quietos, que havia passado 10 anos acreditando que a solidão era inevitável, que era parte do que havia sobrado, que certas perdas deixam um espaço que nada mais preenche e que a única coisa sensata é aprender a morar nesse espaço sem esperar que mude. Havia uma empregada colocando enfeites de Natal numa cozinha que havia cheirado a comida de verdade pelo primeiro Natal em mais de uma década. E o espaço não havia desaparecido. Mas havia algo dentro dele que era diferente do que era antes. Não era alegria simples. Era algo mais quieto e mais sólido. Era a sensação de que o presente ainda existia. De que havia ainda tempo suficiente para que algumas coisas fossem diferentes. Existem pessoas que entram nas nossas vidas pelas portas dos fundos, sem anúncio, sem fanfarra, carregando mala pequena e intenção grande. Que não perguntam se podem ajudar, porque sabem que a pergunta muitas vezes recebe um não que não é verdadeiro. Que simplesmente fazem. Que colocam um segundo prato na mesa sem pedir permissão e mudam, com aquele gesto pequeno e imenso, o significado de uma noite inteira. A solidão não some de vez. Ela vai cedendo espaço, aos poucos, quando alguém decide não deixar que ela ocupe tudo. Quando alguém decide que a mesa é grande o suficiente para dois. Que o Natal é longo o suficiente para uma conversa. Que ninguém, independente de quanto dinheiro tem ou de quantas portas a vida fechou, deveria jantar sozinho numa noite em que as luzes da cidade inteira estão acesas. Comenta aqui embaixo o que você sentiu com essa história. De qual cidade você está assistindo? Cada comentário que você deixa faz essa história chegar mais longe e talvez chegue em alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova, do tipo que fica na cabeça e no peito por muito tempo depois que a tela apaga. Até a próxima.